Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa live aqui do Chat Gênios, né? Nossa live ela acontece toda quarta-feira, às 14h14. E hoje nós vamos falar aí sobre dois temas, né? Muito importantes, bem legais, que é basicamente sobre o novo visual do Chat Gênios. E também vamos falar um pouco sobre follow-up automático, né? Que são os recuperadores de conversa que o sistema já traz essa funcionalidade aí pra gente. Perfeito? Então a gente vai passar um tour sobre esse visual aí novo do Chat Gênios que ele trouxe e também entender um pouco mais sobre esses follow-ups automáticos. A gente vai entender como que funciona e também uma configuração avançada aí para tu conseguir utilizar cada vez mais aí o Chat Gênios. Perfeito? Então hoje, como a gente falou, o que a gente vai cobrir é esse novo visual do Chat Gênios que passou por uma atualização. A gente consegue ver aí que as conversas elas estão em novos locais, tem um domínio mais fluido que a gente consegue utilizar no nosso dia a dia. Recuperação básica, que são os recuperadores que a gente vai aprender a utilizar da melhor forma possível. E também daqui a pouco, lá no final da nossa live, eu vou ensinar para vocês uma estratégia de encadeamento avançado de follow-ups, né? Então, vamos supor que a pessoa ali não respondeu o teu primeiro follow-up e tu quer trazer essa pessoa numa segunda mensagem. Então, tu consegue ir criando vários recuperadores até essa pessoa aí conseguir, em algum momento, te responder. Perfeito? Lembrando, qualquer dúvida, se vocês tiverem, pode deixar aqui no chat também, que a gente vai estar respondendo todas elas aí no final da nossa live. Fechou? Primeira... Pessoal, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui o chat. Então vamos lá, pessoal. Primeiro design que alterou nosso foi o sistema, tá? Você consegue ver aqui todo um visual bem organizado. Antes aqui a gente tinha uma abinha que era bem diferente, né? Hoje, então, o que você consegue fazer? Essa função aqui de aberto, todos os dias, o que você precisa fazer? Dar uma analisada em quem que tem conversas abertas aqui durante o dia, tá? Para você justamente não deixar com que essas conversas continuem abertas, a não ser que faça algum sentido para ti. Então, todo mundo que está conversando com a IA ou está também com a IA desativada, mas a conversa está com o status aberto e não está resolvida, todas elas vão aparecer aqui. Perfeito? Então, excelente para você ficar acompanhando aí as conversas que estão fechadas, conversas que estão em abertas no teu dia a dia. Essa opção de todos, o que ela já traz? Ela já traz realmente todas as tuas conversas, independente de como ela esteja. Se esteja aberta, se esteja fechada, com a IA ativa, a IA desativada. Então, o que é o legal? Tá? Você vai fazer algum filtro. O que você faz? Faz o filtro aqui na abinha de todos. Por quê? Se eu vou fazer um filtro, vou pesquisar aqui a conversa com o Albert e eu estou na aba aberto, porém a conversa com o Albert aqui, ó, vamos fazer um teste para a gente ver ao vivo, e a conversa com o Albert está resolvida, eu não vou conseguir encontrar ela, porque a gente está filtrando aqui apenas conversas em aberto, certo? Ou seja, eu vou encontrar o Albert lá em todos, porque a conversa dele foi resolvida, ela não está em aberto. Então, muito importante de qualquer pesquisa que você for fazer antes, tá? Coloque na abinha correta para que você obtenha esse resultado desejado aí que você busca. Perfeito? Todos a gente entendeu, então, que vai acontecer sem nenhum filtro, seja ela IA ativa, IA desativada, conversa aberta ou fechada, tudo vai aparecer aqui. Agora vamos supor que você quer ver todas as pessoas que estão com a conversa ativa, que está conversando com a tua IA nesse momento. Então tu pode vir aqui e clicar em IA ativa. Todo mundo que está conversando com a tua IA, ela vai aparecer aqui nesse segmento. Da mesma forma, isso vai servir para a IA desativada. Perfeito? Então quem está com a IA desativada, você vem aqui e faz o filtro. Lembrando que se a conversa está com a IA ativa ou desativada, mas ela está aberta, então ela vai aparecer aqui também para você. Tá bom? Em atraso, essa conversa em atraso, pessoal, essas conversas que estão aqui, é porque o tempo dela foi configurado lá no canal de atendimento deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui em canais,
você consegue definir esse tempo para considerar uma conversa em atraso. Vamos supor aqui que eu estou conversando com algum de vocês e em algum momento ali eu abri a mensagem, porém eu esqueci de responder. Ou até vocês mesmos esqueceram de me responder. Automaticamente, após 30 minutos, que está configurado aqui, o sistema leva essa conversa para a abinha de atraso. Ou seja, você dá um foco a mais. Às vezes você tem uma demanda muito grande e em algum momento você esqueceu de responder alguém, abriu a conversa, mas esqueceu de responder. Essa mensagem, essas conversas, elas vão ficar armazenadas nessa abinha de em atraso aqui para você, tá? Aguardando, são pessoas que em algum momento estão aguardando o atendimento humano de vocês, tá? Então, chegou de madrugada, a IA fez todo o atendimento e, de acordo com a programação que vocês deram para ela, ela vai ali agora transferir para o atendimento humano. Então, aqui cedo também é um bom local onde você consegue vir buscar primeiro essas pessoas que estão aguardando o atendimento humano, né? No meu caso não tem, então por isso que não aparece. E aí fazer todo esse atendimento desse público. Aqui em resolvido, como a gente já consegue ver, foram todas as conversas que foram resolvidas. Perfeito? Além disso, os nossos canais antes apareciam aqui em cima, certo? Todos configuradinhos aqui em cima, agora você consegue ver todos eles. Quem está verdinho é porque está com a IA ativa e quem está amarelinho aí, ou vermelhinho, vai estar com a IA no modo desativada. Perfeito, pessoal? Deixa eu abrir a minha conversa aqui com o meu número. Que aqui do lado também houve algumas alterações, tá? A gente consegue ver que os campos personalizados, eles ficaram aqui mais embaixo, tudo mais resumidinho, tá? Você consegue ver o número que você está conversando. No caso, eu estou conversando com o Albert com o número do suporte. A IA que está atendendo ele é o SDR. Não tem nenhum atendente, mas ele está dentro do departamento comercial. Isso aqui são informações pertinentes. Número, nome, que você pode alterar. E campos personalizados aqui, que são preenchidos de forma automática, caso esse treinamento também tenha sido oferecido aí para a tua inteligência artificial. Perfeito? Aqui mais embaixo você tem aí um agendamento, como a gente já conhece, o agendamento de compromissos. Perdão, se você colocar o mousezinho em cima desses botões, dessas interrogações, você vai ver que vai abrir uma janelinha mínima aí que você consegue ter algumas informações dessa funcionalidade, tá? Você vai encontrar ela também aí em alguns outros locais. Show? Paulo Sacramento, tem como mostrar sobre encerrar o atendimento também? Perfeito, show de bola, pessoal. Como encerrar o atendimento? Muito importante, não tinha lembrado disso. O que você pode fazer? Então, vamos supor que a minha IA jogou o Albert aqui para atendimento humano. Vamos jogar essa conversa aqui para atendimento humano. Vamos simular exatamente o passo que acontece aí com vocês. Perfeito, a minha IA está ativa, tudo bonitinho aqui, IA ativa. Show, conversei com o Albert, falei tudo que eu devia conversar com ele, tudo bonitinho. Logicamente, né, que antes de eu mandar mensagem para o Albert, eu vou precisar desativar a IA dele, para que a IA não fique interferindo no caminho. Desativei a IA, aí sim eu mando mensagem para o Albert e tal. Terminei o assunto com o que eu preciso fazer, que foi o que o Paulo Sacramenta perguntou. Foi de encerrar o atendimento. Então, aqui, você consegue notar que a conversa está aberta, tá? As conversas resolvidas, elas aparecem dessa forma aqui, do meu lado esquerdo, a conversa como resolvida. Pronto. Conversei com o Albert, resolvi tudo e preciso ativar a IA novamente. O que eu faço? Como a conversa está aberta, posso clicar em resolvido. Então, quando eu clico em resolvido, a minha IA já ativa automaticamente. Eu não preciso ter aí essa configuração de ativar ela de uma forma manual. Então, vocês conseguiram notar que aqui, já está sendo atendimento feito por IA. Perfeito? Como eu tenho algumas configurações de remover atendentes e remover departamento caso necessário, isso também acontece. No caso, aqui, abri a conversa manualmente, desativei ela, depois Albert resolvido e conversa resolvida manualmente. Então, são configurações que são feitas.
perfeito? Mas isso aqui é como você consegue hoje resolver a tua conversa. Ela já fica registradinho aqui também, ó, e a gente já consegue ver aqui do lado esquerdo também a IA ativa. Show? Aqui do lado esquerdo também ainda continuando, pessoal, tem a questão do agendamento, que você pode fazer o agendamento tanto de compromissos como o agendamento de mensagens programadas. Lembrando que se você está utilizando a API oficial, você consegue utilizar as mensagens programadas com um modelo de mensagem também aí já, dentro da API oficial, perfeito? Resumo, show de bola. Anotações. Aqui é caso você tenha alguma informação específica desse contato e queira deixar aqui armazenada para ele, para que você consiga futuramente ter o acesso a isso. Você pode aí escrever e ela vai ficar armazenada. Isso aqui são logs, tá? São ações, que são exatamente essas mesmas ações que são geradas aqui dentro do contexto da conversa, ela também é resumida aqui, para que a gente consiga, às vezes, aí, ter uma identificação mais rápida dentro desse processo. Perfeito? Então, além do nosso visual aqui da nossa caixa de entrada, pessoal, o menuzinho do lado esquerdo aqui também, vocês viram que teve uma alteração, né? A caixa de entrada ela fica agora isolada aqui em cima. Dentro do atendimento, você consegue ver os contatos, a agenda e o CRM. Aqui mais embaixo, dashboard. Muito interessante aquela última atualização, inclusive, que a gente comentou na live passada, sobre gerar o relatório do que tem acontecido dentro do teu atendimento aí. Aqui em automações de mensagens, a gente consegue alcançar os disparos em massa e falar dos recuperadores de conversa, que é o que a gente vai aprender hoje, além de ver tuas mensagens programadas. E aí, canais, tem acesso à base de conhecimento, aos canais de atendimento e à API, para caso tu queira fazer algumas integrações aí. E todo aquele restante de funcionalidade, ele ficou armazenado aqui dentro da gestão de atendimento, tá? Então, tu pode ter acesso a tags, departamentos, atendentes, campos personalizados, respostas rápidas e os logs de acesso, tá? Muito importante aí para quem faz um gerenciamento de grupos, né? Que quer entender o que as pessoas estão realmente trabalhando dentro da ferramenta, o que estão fazendo, se estão online, se não estão. Então, aqui tu consegue acompanhar toda a tua equipe aí por dentro do Chat Gênios. Perfeito, turma? Então, falamos sobre o nosso novo visual. O que a gente vai aprender agora? A gente vai entrar especificamente no tema de recuperador de conversa, que são os follow-ups automáticos, tá? Follow-up, ele é bem simples da gente entender ele. Vou mostrar por dentro do sistema, até para ficar mais claro para vocês como que utilizam isso. Então, vamos lá, pessoal. O que é o recuperador de conversa, tá? O recuperador de conversa é o famoso follow-up. É o que vocês já conhecem como esse termo aí no mercado. O follow-up é uma estratégia comercial que tem como objetivo trazer aquela pessoa novamente para a conversa. Então, se eu, em algum momento, mandei mensagem para vocês, estamos aí conversando, vocês fizeram uma pergunta, qualificaram e tudo, e em algum momento eu deixei de responder, o Chat Gênios ele tem essa automação de processo, que é esse recuperador de conversa, que vai trazer esse cara de volta aí para a conversa. Então, ele vai chamar essa pessoa de volta para a conversa. Vou mostrar um exemplo para vocês desse primeiro recuperador que eu tenho aqui, de 60 minutos. Todo recuperador, pessoal, só lembrando, ele precisa ter um público em específico, tá? Você precisa segmentar, você precisa falar para o sistema quem que vai receber esse recuperador. Vou criar um do zero que fica mais fácil de eu exemplificar para vocês. Então, vamos lá. Eu vou criar um recuperador aqui para todas as pessoas que chegam dentro do meu departamento comercial, certo? Só te lembrando que toda pessoa que entra hoje dentro do meu departamento comercial, que começa a conversar com a IA, ele recebe uma tag. Essa tag, ela entra através de palavras-chave, tá? Então, se ele vem do anúncio, ele tem uma palavra-chave. Se ele veio do Instagram, tem palavra-chave. Se ele veio do Facebook, enfim, de qualquer caminho que ele seja, hoje eu tenho mapeado. E ele vai receber tanto a tag lead, que eu sei que ele é um lead novo, como ele vai receber também uma tag de origem. Eu vou saber se ele veio do Instagram, se ele veio do anúncio, se ele veio do Google, se ele veio do site, se foi indicação. Beleza. Por que eu falei de tag para vocês? Porque é o primeiro passo de uma segmentação que a gente precisa.
Como que seria uma segmentação, no meu caso, de uma instituição, de uma faculdade? Poxa, se tu quer identificar quem são os teus alunos, tu vai colocar uma tag de aluno aí para ele. Perfeito, Albert, mas eu vou precisar fazer isso tudo de forma manual? Não, tu pode fazer isso de forma automática. Porém, tu precisa treinar a tua IA para que em algum momento, quando iniciar a conversa ali, por exemplo, ela pergunte se ele é um candidato, se está interessado em cursos, ou se ele é um aluno. Se ele for aluno, a IA automaticamente fala uma palavra-chave aí, e essa palavra-chave tu pode acionar, né? Tu pode adicionar ali na tag para que automaticamente essa tag entre. Perfeito? Então vamos lá, eu vou criar um recuperador aqui para lead. No caso, ele vai ser o comercial. Então todo mundo que é um lead novo aí, que entrou, seja independente de onde que ele veio, ele vai receber uma tag lead, porque existe essa palavra-chave criada e adicionada lá dentro da tag, tá? Então, perfeito. Identifiquei aqui o nome do meu recuperador. Agora eu vou escolher o canal. Vou escolher ele para dentro do meu número comercial, que é onde a gente trabalha as negociações, tá? O tempo de envio, o mínimo que você pode colocar aqui são 10 minutos, menos que isso você não vai conseguir, tá? Então, de 10 minutos até 1440, 2880 minutos aí, são 2 dias, você pode colocar aí quantos minutos for necessário. Não é em horas, tá, pessoal? É em 10 minutos. Então, meu primeiro recuperador vai ser para 10 minutos. Quando que ele vai reativar novamente? Eu gosto dessa opção, de nunca reativar mais de uma vez. A gente tem outros aqui. Posso escolher para ele enviar depois de 1 hora do último envio. Então, como que funciona? Passou 10 minutos sem me responder, ele vai enviar uma nova mensagem. Ah, Albert, mas que mensagem é essa que ele vai enviar? Isso vai depender do conteúdo que a gente vai falar mais aqui lá embaixo, tá? Então, beleza. Vou deixar aqui para ele não enviar mais de uma vez. Essa opção aqui, pessoal, é para horário comercial, tá? Então, se você não quer que a tua IA faça recuperadores fora do horário comercial, que é entre 8 da manhã, perdão, o horário comercial é depois das 6 e vai até as 7h59 da manhã, se você deixar marcado, a IA não vai fazer esses recuperadores nesses horários, tá? Mas eu quero deixar o meu desmarcado, eu quero que ela faça esses follow-ups independente do momento aí. Se o cara entrou meia-noite e está conversando com a minha IA, provavelmente ele está com tempo. Então, se eu mando um recuperador daqui a 10 minutos, ele pode ser sim que venha aí para minha base de conhecimento. É muito melhor do que eu deixar que essas mensagens sejam enviadas todas aí de manhã cedo. Porque vamos supor que várias pessoas entraram no teu WhatsApp, conversaram com a IA, e ela vai fazer o follow-up. Se todos eles... se o teu recuperador está configurado para não enviar no horário comercial, ele só envia dentro do horário comercial, perdão, então todos eles, os que ficaram compilados de noite, vão ser enviados de manhã cedo, tudo de uma vez só. E isso pode acarretar aí também, durante o dia para ti, uma alta demanda de mensagens, tá? Então é uma estratégia para vocês, deixem sempre essa opção desmarcada caso faça sentido para vocês, tá bom, pessoal? Isso aqui eu estou falando no meu caso. Show! Fiz essa primeira configuração que são os ajustes iniciais. Agora o ponto mais importante do condicionamento, do recuperador é o condicionamento de mensagens, pessoal, do recuperador, perdão. Como que eu condiciono isso? Primeiro passo. Como eu estou fazendo esse recuperador para quem é lead, então esse cara automaticamente ele tem uma tag lead, certo? Então eu só vou enviar para quem tem a tag lead, perfeito? O que eu posso fazer também para melhorar mais ainda esse condicionamento? Eu vou fazer com que vou condicionar esse disparo para que essa pessoa não tenha a tag aí cliente ativo, por exemplo. Não quero que vá para o cliente ativo. Então, é uma segurança a mais que eu estou dando para o meu recuperador. Show, vamos continuar na lógica aqui. O departamento. Esses meus leads, eles estão em algum departamento? Sim, estão dentro do departamento comercial. Então, eu quero que seja feito isso só dentro do departamento comercial.
Agora, como que está o status desse pessoal que está conversando com a minha IA, que chegou ali no comercial? Eles estão com a conversa aberta ou resolvida? Aberta, né? Se ele está conversando com a minha IA. E o modo da IA também. O que eu preciso colocar? Se ele está conversando com a minha IA, então ele está com o modo IA ativa. Quero que ele faça isso. Por que esse condicionamento é importante, turma? Porque se eu pego e deixo aqui qualquer tag, qualquer sem tags, departamento qualquer, modo qualquer e status qualquer, o que vai acontecer com esse recuperador? Ele vai para todas as pessoas que estão conversando dentro do chat Gênios. Seja ele se tem tag, se está em tal departamento. A única coisa que não vai acontecer é se essas conversas estiverem em outro número. Não, então esse recuperador não entra. Mas se estiver dentro do canal comercial, todas as pessoas que estão conversando com vocês vão receber esse recuperador de conversa. Por isso que o condicionamento é muito importante nesse caso, tá? Então, vou condicionar de outra forma. Vamos supor que eu vou fazer aqui para suporte. Suporte. Beleza. Suporte clientes. Altero o canal. Vou deixar 10 minutos ali também. Pronto, alterei o canal de suporte. Para quem que vai ser esse disparo? Opa, já não vou ser para quem tem a tag lead. Vou condicionar para quem tem a tag cliente. Cliente ativo. Show. Sem a tag lead. Essa opção de sem tag, tá, pessoal? É só uma segurança a mais que eu gosto de adicionar, de condicionar mais ainda o disparo. Nesse caso, se eu estou fazendo para o suporte, então o departamento, ele logicamente será o suporte. O status da conversa, ela vai estar aberto. E como os clientes, eles não conversam com IA, eles conversam sempre com humano, então, logicamente, a IA deles também vai estar sempre desativada. Então, o que eu faço? Deixo aqui com a IA desativada. Perfeito? Então, condicionei ele para o meu suporte. Show de bola, turma? Agora, depois de condicionar, Albert, o que eu faço? Você cria o conteúdo. O conteúdo, você pode deixar uma mensagem exata, tá? Essa mensagem exata, ela é muito interessante para quando você for fazer testes. Então, eu até gosto para comercial, eu faço o segundo follow-up. A partir do segundo follow-up, eu gosto de colocar textos exatos porque eu vou metrificando a qualidade dessa mensagem. E, inclusive, como que eu metrifico isso? Vou mostrar para vocês nas opções avançadas do recuperador, que é o escalonamento que a gente vai fazer. Mas a gente consegue identificar quem estão respondendo essas mensagens. Perdão, pessoal. Quem respondeu essas mensagens. Então, uma mensagem exata aqui para você ir fazendo o teste. Ou tu pode deixar com que a IA retome essa conversa. Nesse caso, ela vai analisar toda a conversa e iniciar o assunto com o cliente com base naquele contexto, tá? Então, é uma opção bem interessante também aí para fazer o follow-up. Nesse caso, não vai uma mensagem engessada, tá? Ela vai uma mensagem bem humanizada, justamente porque a IA lê o contexto dessa conversa e traz mais de acordo ali com a última mensagem que você enviou. Feito isso, tu pode aí também marcar uma tag follow-up 1, por exemplo, aqui, porque esse follow-up 1 foi efetuado, para tu identificar, para tu metrificar essas pessoas que receberam o primeiro follow-up. Show de bola, turma? Então, isso aqui é justamente o recuperador automático que a gente consegue fazer para que a gente traga, para que a IA traga de volta essas pessoas aí para o comercial de vocês, para que vocês não percam essas vendas e não percam esses contatos que em algum momento entraram, tá? Se ele entrou aí no contato de vocês em algum momento, ele teve interesse, então ele não é só um curioso. Perfeito, turma? Então, vamos lá, entrar aqui na parte do funil de reengajamento de 3 etapas que você consegue fazer dentro do teu chat Gênios. Para que isso, Albert? Para que tu não compila, para que tu não crie recuperadores que não façam sentido e que não vão trazer um resultado para vocês. Entende? Como que você consegue fazer isso? Compilar
recuperadores para que você, caso o primeiro recuperador, a pessoa não respondeu, você envia um segundo. Caso ele não respondeu, ele envia um terceiro. Funciona exatamente dessa forma, pessoal. Vou mostrar agora para vocês o que eu tenho criado aqui. Eu tenho esse criado justamente para quem é lead, tá? Tá vendo que precisa até aqui, ó. Ah, entendi. Porque às vezes tem pessoas que chegam no meu departamento de suporte também querendo um comercial. Então, por isso que eu deixei qualquer. Mas vou deixar aqui para ficar mais claro para vocês. Então, eu tenho esse recuperador de conversa que ele é com 60 minutos. A pessoa está lá conversando com a minha IA e tal. Passou 60 minutos sem me responder, ele vai entrar em ação. Perfeito para quem tem a tag lead comercial dentro do departamento comercial, o status aberto e o modo da IA ativa. Nesse caso aqui, eu deixo a IA criar a mensagem, tá? Então, ela lê o contexto e envia a mensagem com base nesse contexto que foi conversado ali com o cliente. Aonde que mora o segredo? Observa que aqui eu estou condicionando esse disparo para quem tem a tag lead. E depois que eu faço esse recuperador de conversa, depois que eu envio a mensagem, eu adiciono uma tag, FW1. Na minha identificação aqui é follow-up 1. Então, foi o primeiro follow-up. Eu estou identificando todas as pessoas que receberam essa mensagem de follow-up. Então, o que eu consigo fazer com isso? Eu consigo ir lá no CRM e criar um quadro de follow-up 1. Quem que recebeu o primeiro follow-up? Então, o sistema vai lá trazer todas essas pessoas que têm a tag follow-up 1. Ficou claro, turma? Só dá um joinha ou um curtizinho aí para eu entender que está claro para vocês essa questão de fazer uma identificação pós envio da mensagem, tá? Então, eu criei o primeiro follow-up e quando ele é enviado, eu quero saber quem recebeu, eu tenho aqui, estou identificando ele com a tag. Vou abrir o CRM aqui até para vocês entenderem. Eu consigo visualizar aqui, ó, em follow-up 1, todas as pessoas que receberam o primeiro follow-up, entende? E eu filtro isso justamente pela tag aqui, ó, follow-up 1. Show de bola? Então, vamos voltar lá. Perfeito. Fiz o meu primeiro follow-up e identifiquei ele, Albert. Show de bola. O que eu preciso fazer agora para criar um segundo follow-up para essa mesma pessoa? A diferença, turma, é que você vai fazer um follow-up para a tag que você identificou naquele primeiro que você enviou. Tá? Por que eu não vou colocar lead aqui também? Se eu colocar lead, eu vou ter 2 recuperadores para a mesma pessoa. Perdão, estou no recuperador. Opa, acho que eu não estou no recuperador certo. Se eu colocar a tag lead, então vai ser 2 recuperadores de conversa para uma etiqueta, que é a etiqueta de leads, certo? Então, por isso que serve aqui, ó, a primeira opção para você identificar e o segundo recuperador, o que você faz? Ele está aqui com 60 minutos, tá? Também. Vou colocar aqui. 60 minutos. Então, beleza. Eu enviei aquele primeiro recuperador. Passou 60 minutos e aquele cara não me respondeu. Eu vou fazer uma nova recuperação com ele. A partir do segundo recuperador, faz sentido você usar uma mensagem exata, porque aqui você vai justamente metrificando essas pessoas que responderam através dessas tags. Então, como que eu vou condicionar esse segundo recuperador, Albert? Justamente dessa forma. Você vai colocar aqui, ó, um follow-up 1, certo? Você vai condicionar para quem esse recuperador, para quem tem a tag 1, porque você já fez o primeiro, ele não respondeu. E essa pessoa recebeu uma tag follow-up 1, que é essa daqui. Então, esse segundo eu vou fazer para quem tem essa tag e ainda não respondeu aquela última mensagem que eu enviei. Perdão, pessoal. Condicionei ele aqui também de algumas formas, tá? Perfeito. Também deixei a IA retomar a conversa. Observem, pessoal, que esse recuperador aqui é o meu segundo recuperador, tá? De conversa. Já foi o primeiro que a gente identificou como follow-up 1 e agora a gente está criando o segundo. O que eu faço com esse segundo follow-up? Eu também identifico ele. Eu criei uma tag
follow-up 2, e toda vez que eu envio esse segundo recuperador, eu consigo saber quem recebeu ele, as pessoas que responderam tudo bonitinho, justamente por essa tag. Então, você vai precisar aí basicamente criar 3 tags, né? Se você for fazer 3 recuperadores para o mesmo segmento de lead que eu estou utilizando aqui. Porque se ele recebe o primeiro follow-up, ele recebe a tag follow-up 1, recebeu o segundo follow-up, você vai condicionar para quem recebeu a tag follow-up 1 receber o segundo recuperador, que é o follow-up 2. Show! Configurei, deixei também a IA aqui retomar a conversa. Agora eu quero um segundo recuperador. Porque eu quero, perdão, um terceiro recuperador, porque eu vou atrás desse cara aqui até ele converter. O que, que eu faço? Crio um terceiro recuperador. Recuperador lead. Vou colocar esse aqui como 120 minutos. Show. Não vou enviar mais de uma vez, vou deixar no horário comercial. Agora o condicionamento. Para quem que eu vou condicionar isso? Apenas para quem tem a tag aí, ó, follow-up 2, certo? Que recebeu a segunda mensagem de follow-up nossa. Vou condicionar aqui também. Se ele for qualificado, ele não vai receber. Departamento vou deixar qualquer. O status vou deixar aberto. E o modo IA ativa. Show! Condicionei aqui o meu disparo. Aqui, a terceira mensagem, eu já vou mandar uma mensagem exata. Porque o que, que eu quero fazer aqui? Eu quero encerrar o atendimento. E além de eu encerrar o atendimento, eu quero falar para ele que também o nosso time vai entrar em contato com ele. Então, vou criar uma mensagem bonitinha e tal, falar, olha, Albert, de acordo com a tentativa que a gente teve, não obtivemos resultado, não obtivemos resposta, né? Vou estar encerrando o nosso contato por aqui, mas o nosso time comercial vai entrar em contato contigo. Ponto. Escrevi essa mensagem aqui, já posso automaticamente passar para os próximos passos. Aí o que é que eu faço? Aqui é o meu último follow-up que eu quero fazer com essa pessoa, tá? Eu também criei uma tag de terceiro follow-up, follow-up 3, porque eu quero identificar quem recebeu essas mensagens. Lá no meu Kanban, eu já criei um quadro que eu sei quem tem essa tag follow-up 3, porque eu já preciso só pegar as pessoas que estão naquele quadro e fazer a ligação para elas. Elas já estão todas organizadas. Então, conversou com a minha IA, recebeu um follow-up, recebeu o segundo follow-up e recebeu o terceiro, não respondeu, eu vou ligar para ela aí, que é a nossa tentativa. Ou depois também eu faço um disparo de SMS. Para quem não sabe e é cliente nosso, vocês têm acesso a uma ferramenta de disparos de SMS. Isso se torna um canal de comunicação a mais para vocês. Perfeito? Então, eu também faço comunicação via SMS e tem gerado bastante retorno, tá? Porque SMS todo mundo consegue ver, chegou, ver uma notificação. Normalmente a gente recebe da Claro, né? Mas aí eles estão recebendo 2 chatgênios. Então, show de bola. Marquei aqui, criei o meu follow-up e eu tenho uma estrutura totalmente avançada aqui, pessoal, para fazer 3 follow-ups seguidos, tá? Não um atrás do outro, logicamente, com o tempo que a gente configurou. Então, você tem uma estrutura de 3 follow-ups para trazer esse cliente, esse lead de volta aí para a tua ferramenta. Lembrando que esses follow-ups, eles foram segmentados apenas para quem é lead, tá? Então, você pode criar aí follow-ups para quem é aluno, follow-ups para quem é interessado, follow-up para quem deseja cancelar, enfim, você pode segmentar todo o teu público aí com as tags, tá? E de acordo com as tags, criar esses recuperadores de conversa e ir melhorando cada vez mais, tendo um resultado melhor para o teu público, tá? Lembrando, pessoal, que esses recuperadores são muito importantes para a operação de vocês, principalmente para quem está trabalhando na parte comercial, tá? Essa parte comercial, ele acaba trazendo de fato essa galera que tem um interesse, que tem um desejo no curso, num programa, numa ferramenta, em um produto que você vende aí no teu dia a dia. Então a gente tem casos reais aqui, inclusive, de retorno, justamente que esse follow-up fez e trouxe aí um retorno de um pagamento de R$ 4.800
reais de um cliente. Teve também de clientes de box de CrossFit que, através desses follow-ups, trouxe mais agendamentos para ele aí. E assim também outros nichos que conseguiram utilizar por dentro do Chat Gênios aqui essa estrutura. Show? Contato Vertex, follow-ups na área de vendas, é tudo de bom. Exatamente. Esse contato, esse follow-up aí, ele é muito importante. Porque eu falo por mim também, em algum momento eu abro a conversa e esqueço de responder aquela pessoa. Então, daqui a pouco, se ela retoma esse contato contigo, de forma automática que o sistema envia, né? Então, isso economiza muito tempo da gente. Eu mesmo não consigo guardar na cabeça quantas pessoas que eu consigo fazer que eu tenho que fazer o follow-up automático. Então, as tags aí e o recuperador de conversa ajuda muito no teu dia a dia. Perfeito, turma. Alguma dúvida sobre o nosso novo design e essa parte do recuperador de conversa que nós conversamos hoje? Tranquilo? Aqui eu trouxe alguns exemplos de segmentação, por exemplo, para você conseguir criar recuperadores, né? Trouxe uma tag de interessado de imóvel que você consegue recuperar com uma mensagem ali focada no imóvel, no tipo, na região. Tu consegue, na tua configuração, na tua base de conhecimento, tu consegue dar algumas informações de como ela fazer esse follow-up também, tá? Tag interessado no plano e sem tag específica aí também. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Turma, não havendo dúvidas, agradeço demais o tempo de vocês nessa tarde que a gente falou sobre recuperadores de conversa, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão de temas de live, dúvidas que vocês têm que são grandes aí, podem trazer aqui para a gente no nosso contato de suporte, tá? E enviar essas sugestões de como a gente pode trazer melhor uma live ou temas específicos. Provavelmente, esse vídeo também ele vai ficar gravado aqui, tá, pessoal? Então, terminando, eu só vou fazer algumas edições e postar ele. Show de bola. Mas, provavelmente, então, se eu não ver alguma sugestão bem interessante aqui, a gente vai falar sobre base de conhecimento na próxima live. A gente teve uma atualização muito bacana aí, que você consegue criar uma base de conhecimento e ajustar ela de uma maneira bem simples, bem fácil e rápido aí, sendo que você não precisa ter um conhecimento sobre inteligência artificial. Perfeito, turma? Então fica aqui o nosso agradecimento, tá? Pela presença de vocês. Muito obrigado por separarem esse tempo para aprender um pouco mais sobre a ferramenta. E aí, nos encontramos na próxima quarta-feira, novamente às 14h14. Fechou? Então fiquem com Deus e até a próxima live.